Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Emmanuel comenta na lição 35 do livro Ceifa de Luz, Ao Sol da Verdade. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. O texto de hoje tem como título Ao Sol da Verdade, e vem tratar de uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, que vem claramente dizendo que a maneira como o Espiritismo vai estar ajudando o progresso será destruindo o materialismo. Quanto mais próximo da infância do espírito, mais a visão material muito fortalecida dentro de si. É sempre assim, né? O espírito terminou de ser criado simples e ignorante, então começa a desenvolver a sua razão agora, começa a desenvolver o seu livre-arbítrio e as duas asas que fazem o espírito evoluir, que é a asa da inteligência e a asa da moralidade. Então, por conta disso, quanto mais próximo da infância, mais material. Você ainda enxerga muito somente o que está aqui à sua frente com relação à vida material. E é até interessante a gente entender que Jesus, que tinha e tem um profundo respeito por todos nós, tem alguns momentos no Evangelho que ele fala assim, raça de víboras. E em momento nenhum Jesus quis chamar essa raça a nós mesmos de cobras, de víboras, não. Ele quis dizer que naquele momento ainda da vida espiritual, da evolução de cada um, a gente ainda estava rastejando na vida material sem ter um segundo sequer para perceber ainda a vida espiritual. Era esse o significado. E a gente percebe que está sendo um esforço muito grande de todos esses dirigentes aí do mundo espiritual, todos esses nossos educadores, para fazer com que nós percebamos que a nossa natureza espiritual é a principal. Então eles vêm para cá, até mesmo no Livro dos Espíritos, a gente vai ouvir esses termos, várias vidas, cuidar do meu espírito. Vai ouvir, tem claramente no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, porque na verdade a vida é uma só, a vida é a vida do espírito. Na verdade é o espírito que entra na matéria e sai da matéria quantas vezes for necessário até chegar à perfeição. E o que acontece quando você fala também de várias vidas, é melhor falar assim, várias experiências na matéria, mas até mesmo Allan Kardec, ele estava ainda fazendo a pergunta como quem está aqui vivendo aqui no mundo, fazendo perguntas ainda com uma visão bastante materialista. E deixou uma doutrina maravilhosa para a gente, né? E a gente está aí aos poucos procurando aprender que a gente é espírito. Às vezes a gente faz umas perguntas simples para as pessoas. Por exemplo, você dorme? Não, não dorme. O que precisa de repouso é esse corpo aqui. Quando a gente vai para o sono, a gente tem um capítulo que estuda sobre isso no Livro dos Espíritos, a emancipação da alma, e a gente vai descobrir o quanto é importante para a gente, primeiro para a reposição da energia, do fluido vital desse corpo aqui, que esse corpo precisa de repouso, né?
mas principalmente naquele momento o corpo fica ali, o espírito se emancipa durante aquele período do sono e tem aí a comunicação, interage com outros amigos, visita outros amigos em outros lugares, tem lembranças de coisas que foram programadas na sua vida. Então, na verdade, a gente não dorme. Outra coisa, a gente se alimenta, não, o que precisa de alimento é esse corpo aqui. O espírito se alimenta de quê? Se alimenta de conhecimento, se alimenta de sentimentos. Essa é a alimentação principal do espírito. Mas enquanto a gente está usando o corpo, a gente precisa alimentar esse corpo aqui e precisa até, enquanto espírito, estudar aquilo que vai fazer bem ou que vai fazer mal ao corpo para evitar alguns alimentos que podem entorpecer e até mesmo atrapalhar a manifestação nossa enquanto espírito. Mas o que a gente mais precisa o tempo todo é a gente estar observando a nossa natureza espiritual sem, é claro, desdenhar da nossa natureza material enquanto a gente está aqui na vida. Tem um capítulo também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre isso. Equilíbrio entre corpo e mente. A gente precisa estar o tempo todo, nem dar uma atenção total somente ao corpo, como dão muitas pessoas até hoje, né, materialistas, e nem somente ao espírito, como alguns ascetas, né, desprezando o corpo. É o caminho do equilíbrio. A gente entender que a gente precisa desse corpo e que esse corpo, como a gente já trabalhou também esse tema em outras oportunidades, ele é um caminho de mão dupla. O que eu faço com o corpo repercute no espírito, o que tem no espírito repercute no corpo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande nesse momento, mas estar observando sempre a nossa natureza espiritual. Por isso que foi feita a pergunta para os espíritos, né, de que maneira o espiritismo poderia contribuir com o progresso. Ele fala destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Que ele vai fazer com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Porque agora ele começa a mostrar para a gente o que espera para a gente no mundo espiritual daqui a pouco. São etapas que a gente vive, né? A etapa, por exemplo, de você estar naquele momento da transição, momento do túmulo. Naquele momento, a nossa consciência vai ser revisada. E aí, quem estiver com a consciência tranquila, passa por esse momento tranquilamente. Quem não estiver, é nesse momento que a gente acaba sendo assediado também por aqueles que vêm cobrar as dívidas do que foi feito por cada um de nós durante a vida. E aí, é nesse momento que muitos têm uma dificuldade enorme. Então a gente começa a ver, a partir de agora, o quanto a gente precisa, né, estar com a consciência tranquila, corrigir os nossos erros. Quando Jesus diz lá no Evangelho, né, se você estiver com o seu adversário ainda a caminho, aproveita, reconcilia-te com ele o mais depressa possível, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça, e você não seja lançado na prisão, onde haverá pranto e ranger de dentes. Está lá no Evangelho. São palavras assim simbólicas que estão dizendo, enquanto a gente está aqui a caminho, vamos procurar agora acertar essas arestas para quando a gente tiver um momento de transição, a gente está tranquilo, chegar do outro lado bem, sem precisar ainda passar por esses momentos ainda de arrependimento, de lembrança dos erros que cometeu, ou observar aqueles que foram ofendidos vindo cobrar as dívidas em cima da gente. Então vem pedir para a gente poder estar revendo os nossos conceitos e estar vivendo principalmente a natureza espiritual que a gente tem, porque até os próprios espíritos mesmo, eles estão torcendo por cada um de nós, para que a gente evolua logo, e por isso às vezes a gente até fica chateado quando as mensagens da vida chegam para a gente através de pessoas diferentes, mas chegam chamando a nossa atenção, falam, olha, cuidado, porque você está sendo observado por um montão de gente, um montão de espírito, e depois esses espíritos eles vão estar cobrando, vão estar ironizando, vão estar, de alguma maneira, sendo esses intermediários autorizados por Deus para chamar a nossa atenção de que a gente tem que sair do período de infância e tem que entender que o Espiritismo ele vem colocar para a gente a vida futura como um principal fator para a gente ter preocupação, sim. A gente fazer tudo o que a gente estiver fazendo agora com a consciência de que eu estou cumprindo com os meus deveres, para que daqui a pouco eu possa chegar leve, possa chegar tranquilo, de volta à pátria principal, que é lá do outro lado. Isso aqui é muito breve. Esse corpo aqui é muito breve, envelhece muito rápido, e daqui a pouco estaremos todos no plano espiritual de novo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.